Seu filho viu pornografia? E agora? O que fazer? Como agir? Bater, brigar, reclamar ou simplesmente fingir que nada aconteceu? Não! Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como que você vai conduzir uma criança após descobrir que ela teve acesso a conteúdos pornográficos. Neste vídeo eu vou te ensinar como você deve agir, passo a passo. E no final do vídeo você vai entender por que a pornografia é realmente um estupro mental na mente das nossas crianças. E por isso que esse tema deve ser tratado com muita urgência, mas ao mesmo tempo com muito acolhimento. Olá! Que bom ter você aqui! Eu sou Gideane, professora, psicopedagoga e especialista em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso infantil. Meu objetivo é te ajudar a lidar com situações difíceis de maneira prática, leve e objetiva, oferecendo um direcionamento claro para que você possa proteger e orientar o seu filho da melhor forma possível. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer. A primeira coisa que você deve fazer ao saber que o seu filho ou a criança que você atua, a criança que você trabalha, acessou conteúdos pornográficos é escutar a criança. Mas ouça essa criança sem dar broncas, sem fazer aquela cara de assustada, de desesperada e também sem julgamentos. E aqui nós já podemos entender que tem duas maneiras da criança conhecer esse conteúdo. A primeira maneira é quando a criança ela vai acessar esse conteúdo. Ela teve algum tipo de dúvidas, alguém falou algo para ela e ela sentiu muita curiosidade, não quis perguntar para os pais, para os seus cuidadores, e essa criança ela pesquisou. Então, nesse caso, ela acessou conteúdos inadequados. E a segunda forma é quando ela é acessada pela pornografia, o qual ela está pesquisando outro tipo de conteúdo e de repente chega esse conteúdo para ela, aparece e ela foi automaticamente acessada por esse conteúdo. Depois que a criança te contar tudo o que aconteceu, você vai fazer para ela 3 perguntas fundamentais. A primeira, uma pergunta simples e direta. O que foi que você viu? Peça para a criança te contar em detalhes tudo o que ela viu naquele conteúdo, seja em vídeo, seja em fotos ou até mesmo algo que alguém contou para ela que seja muito forte. A criança precisa sentir que ela não está sozinha, precisa sentir que você está com ela, que vai ouvi-la e também vai acolher a criança nesse momento. A segunda pergunta é ainda mais poderosa. O que você entendeu de tudo que você viu? Pergunte o que a criança entendeu daquele conteúdo, o que realmente ela achou, se foi a primeira vez que ela viu, se alguém já tinha falado algo parecido para ela, se um amiguinho já mostrou algo parecido. É fundamental você perceber o que realmente a criança entendeu daquele conteúdo, para que a partir daí você possa direcionar a criança para o caminho certo. E a terceira pergunta, como que você se sentiu quando viu aquilo? Algumas crianças vão dizer que sentiu nojo, sentiu medo, sentiu raiva. Outras crianças vão dizer que se lembrou de algo que fizeram com ela. Neste caso, é uma oportunidade para que você até descubra alguns casos de abuso. A criança pode dizer que sentiu uma coisa estranha no corpo, sentiu palpitação no peito, coração acelerado. Outras vão dizer que sentiu as partes íntimas, algo estranho nas partes íntimas. Os meninos podem relatar que sentiu o pênis duro, vontade de mexer no pênis. E eu te digo que a pornografia ela pode causar excitações até mesmo em crianças. Isso é chocante, eu sei. Por isso que esse tema ele deve ser tratado com tanta responsabilidade. Se você já está percebendo que esse conteúdo é de muito valor, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você receba os vídeos que eu coloco aqui toda semana. Eu trago aqui orientações práticas, diretas, sem rodeios, tudo para que você possa proteger cada dia mais o seu filho. Agora que você já entendeu essas 3 perguntas fundamentais que você deve fazer para a criança, eu vou te explicar como introduzir a educação sexual para a criança, mesmo depois da exposição à pornografia. E é aí que muita gente erra. Então preste atenção porque isso é muito importante. Depois que você ouviu tudo que essa criança te falou, você precisa ensinar algo para ela.
Aqui vai uma frase que nunca pode faltar quando você vai falar com uma criança que viu conteúdos pornográficos. Você vai dizer a ela que esse tipo de conteúdo não era nem para existir, que a pornografia é uma distorção, tem violências e é um abuso. As partes íntimas são partes especiais, que essas partes não devem ser tocadas, não devem ser filmadas e nem fotografadas. Ninguém pode filmar as partes íntimas e se alguém te pedir para tirar fotos ou que você mande vídeo das suas partes íntimas, nunca faça isso. Porque muitas crianças, depois que têm acesso à pornografia, elas começam a achar aquilo totalmente normal e muitas das vezes acabam enviando fotos, enviando vídeo, porque viu algum adulto fazendo. E na mente da criança, tudo que um adulto faz está correto. Mas explique para a criança que isso é algo grave. Agora, guarde muito bem isso e, se for necessário, até anote. Toda criança que já teve acesso à pornografia precisa entender e você precisa deixar muito claro essas 5 coisas. O que é privacidade, intimidade, partes íntimas, respeito com o corpo e consentimento. A pornografia bagunça tudo isso, ela distorce o que é íntimo e banaliza o que é privado. A educação sexual vem para reorganizar tudo de maneira clara e fácil na mente da criança. É como um sintonizador de um canal que saiu do ar. Foi pensando em você, que precisa lidar com esse assunto de uma forma leve, segura e saudável, que eu desenvolvi um material incrível para te ajudar nessa jornada. Um guia completo como falar de sexualidade com seus filhos de 0 a 12 anos de idade. Lá você vai aprender como introduzir a educação sexual desde a gravidez, o que é sexualidade infantil, como introduzir a educação sexual aí na sua casa, quando começar a educação sexual e também você vai saber alguns benefícios de oferecer educação sexual para os seus filhos. E ainda tem bônus exclusivos para facilitar a sua prática no dia a dia. Agora eu vou falar com você, pai e mãe, o que fazer e o que não fazer nesta hora. Tem coisas que podem piorar o trauma da criança e muitas das vezes os pais cometem esses erros sem perceber. Agora preste muita atenção, pai e mãe. Se o seu filho viu pornografia, ele não precisa ser julgado, ele não precisa de castigo, ele precisa urgentemente de ajuda. Muitos pais brigam, proíbem o celular, alguns até dizem: "Você quebrou a minha confiança, eu não confio mais em você". Agora, imagine comigo. Se o seu pai ou a sua mãe hoje falasse para você essa frase: "Eu pensei que eu poderia confiar em você, mas eu não confio mais em você", como que você se sentiria? Creio que você se sentiria muito mal. E imagine uma criança ouvir isso dos seus pais. Ela se fecha e simplesmente deixa de confiar. E da próxima vez, ela não vai querer te contar mais nada. E sabe o que acontece? Ela vai contar para alguém que não está preparado para ajudá-la. A criança que viu pornografia, ela sofreu uma violência, ela sofreu um estupro mental. Ela não pode ser punida por isso, pelo erro de nós, adultos, que é quem entrega para a criança um celular sem supervisão, que não ensina, que não orienta, que não protege. Você teria coragem de dar a chave do seu carro na mão de uma criança que não sabe dirigir? Tenho certeza que não. Mas muitas das vezes nós entregamos o celular na mão de uma criança, que é muito mais perigoso. E a gente entrega na mão da criança com toda a liberdade, sem nenhum tipo de aplicativo de controle parental. Mas eu vou te mostrar o que os pais devem fazer daqui para frente. Como trazer a educação sexual para o dia a dia, mesmo depois do dano causado pela pornografia. Isso que eu vou te falar é o verdadeiro antídoto. Se isso já fez sentido para você, comenta aqui abaixo. Como você reagiu quando soube que o seu filho teve acesso a conteúdos inadequados na internet? Ou então, qual foi a sua maior dúvida nesse momento tão delicado? Vamos trocar experiências e fortalecer a proteção das nossas crianças. A partir de agora, vocês pais têm uma grande missão: educar diariamente, falar sobre sexualidade de uma forma natural, sem tabu, sem medo. Ensinar sobre o corpo, falar o que é certo, o que não é certo, mostrar que o sexo de verdade não tem câmeras, não precisa mostrar a sua intimidade, não precisa ser fotografada, não precisa ser filmada.
que o nosso corpo é um templo sagrado e que merece respeito. Agora, a criança precisa de uma nova referência e essa nova referência precisa vir de você. Compartilhe com quem ama cuidar de crianças. Essa conversa precisa chegar ao máximo de famílias. Também assista ao vídeo Crianças acessam a pornografia cada vez mais cedo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E até o próximo vídeo.